Oi, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos juntos em mais um dia, meus irmãos. Meus irmãos queridos, eu agradeço nessa oportunidade pela companhia de cada um de vocês e principalmente pela companhia daqueles que sempre estão comigo. Se você abrir os trabalhos mais antigos, vocês vão ver que eles já estão lá, caminhando junto comigo. E eu jamais deixo para trás aqueles que andam comigo. Tá bom? Lembrando que eu sempre deixo meu joinha nos trabalhos, independente de quem deixa para mim ou não. Então, se você não tem o costume de deixar seu joinha, acho que é hora de você deixar, né? Porque eu vou lá no seu trabalho e deixo. É importante para o trabalho, não é isso? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos direto ao que interessa, que é a Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler aqui o Salmo 139 e depois nós vamos lá no Filho Pródigo. Por que eu vou começar no Salmo 139? Porque, não nele todo, numa parte dele. Porque vai mostrar para mim e para você que nós de maneira alguma podemos fugir da presença do Senhor. De maneira alguma nós podemos estar escondidos de Deus, praticando bem ou praticando mal. Os olhos de Deus nos contemplam. Para onde você poderá fugir que Deus não poderá encontrá-lo, achá-lo, observá-lo e julgá-lo? Que o nosso Deus julga com justiça. Então nós temos que perceber que a melhor coisa do mundo é andar na presença do Senhor, de cabeça erguida, seguindo os seus caminhos, os seus mandamentos, com temor e com amor. Temor e amor. Tem gente que acha que temer a Deus é ter medo de um ser, de uma pessoa que pode nos fazer mal se ele quiser. Então eu tenho medo dele. Eu vou fazer o bem para que ele não me puna. Mas acontece que não é por aí. Nós devemos amar a Deus pelo que Ele é. Nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é maravilhoso, Criador de todas as coisas. Criador da sua família que você ama. Criador da natureza que você ama, das plantas que você ama. Ele quem te dá a capacidade de fazer isso que você faz tão bem feito aí no seu canal, na sua vida, no seu trabalho. É Deus quem dá e sustenta a vida. E só Deus pode tirar a vida. Não tem muito a ver com o que eu vou falar, né? Mas eu sempre friso, a vida pertence a Deus. Então vamos lá, olha o que está escrito do 7 em diante. Vamos lá de novo. Salmo 139, verso 7 em diante, olha só. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estarás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Se você está num lugar bem claro, e você entra em trevas densas, você consegue enxergar alguma coisa? Você fica totalmente perdido. O único lugar interessante que a gente consegue andar melhor, mesmo no escuro total, é dentro da casa da gente. E mesmo assim ainda costuma chutar alguma coisa, né? Machucar os dedos, machucar o joelho. O que acontece? O nosso Deus, tanto as trevas como a luz, estão nas palmas das mãos dele. E ele tudo vê. Nada pode encobrir. Então vamos lá. A parábola do filho pródigo está em Lucas, depois você vai ler aí e vai conferir. Lucas 15, verso 11 em diante. 11 em diante, vamos lá.
E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha só, já vamos parar por aqui. Olha só, esse filho pediu a herança do pai, a parte dele. Pai, eu tenho uma parte aí. Eu gostaria que o senhor me desse essa parte da herança. E o que ele fez, o pai fez? E ele repartiu por eles a fazenda. Olha bem, esse filho pediu essa herança com o pai vivo. E nós sabemos que herança é quando, por nosso direito, né, por pai ou por um parente, morre, falece. O que esse filho quis dizer aqui então? Pai, o senhor vai demorar a morrer. Então, eu gostaria que o senhor me desse de uma vez essa herança, porque vai demorar muito para o senhor morrer. E eu quero essa herança agora. Eu não quero esperar quando o senhor morrer, não. Eu estou ansioso. Eu vou dizer que eu não estou ansioso para o senhor morrer, não, mas eu estou ansioso pela herança. Ou seja, estou ansioso que o senhor morra. Porque eu quero essa herança, eu quero usufruir dessa herança enquanto eu estou jovem, enquanto eu tenho energia para gastar. E o que nós tiramos daqui já do começo? Nós temos de tudo na presença do Senhor Deus. Lembrando que estar na presença do Senhor Deus não é estar dentro de igrejas, tá? Não é isso. Porque nas igrejas eles pregam o quê? Estar na presença é estar aqui dentro. Se você não está ali dentro daquela construção feita pela mão do homem, ou uma loja alugada que se torna igreja, Deus está ali, olha só, segundo a pregação deles. Deus está aqui dentro, você está lá fora, você está fora da presença de Deus. Você só vai estar na presença de Deus se você voltar para essa igreja e continuar dando seu dinheiro aqui, dízimos, ofertas, sustentando, eles falam a obra, mas sustentando também a vida deles que pregam. Na maioria dos lugares, não são todos, tá? Tem pessoas aí pregando a palavra de Deus e fazendo uma obra santa para a glória de Deus, para a edificação e salvação dos homens. Mas eu digo para vocês, a maioria tem um único objetivo, de te falar da presença de Deus para você ficar ali dentro, pregar e inverter as coisas dentro da palavra, para você ter medo de não dar o seu dinheiro, para ter medo de não ser fiel com Deus e Deus tirar tudo que você tem e deixar você para Satanás e etc, etc, etc. Mas isso tudo você se liberta com a leitura bíblica da palavra de Deus. Você lê, o Espírito Santo te ilumina, você entende e você vai se libertando dessas asneiras, dessas heresias, dessas coisas que eles fazem com o Evangelho e com Cristo. Recebem de graça, né? Porque aquilo não são eles que criaram, a palavra não foi eles que tiraram do seu próprio entendimento, pegaram da palavra de graça e estão vendendo o Evangelho, vendendo a salvação, vendendo Jesus Cristo como se pudesse comprar Jesus Cristo. O dinheiro que nós temos, meus irmãos, é pela graça de Deus, para a gente se sustentar e ter uma vida, né? Onde você tem alimento, você pode ter casa, pode ter carro, pode ter até avião. O importante é essas coisas não ter você. Porque quando a pessoa tem muito dinheiro, o que acontece? Costuma que ele se entrega. Esse dinheiro passa a ser o Deus dele. Esse que é o problema. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Então o que acontece? O dinheiro não é aquela maravilha, não. Bênção é o que você pode fazer a partir do momento que você tem o dinheiro. Vai falar que o dinheiro é bênção? Não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós temos que tomar muito cuidado com o apego que a gente tem a dinheiro. Aí eles também pregam isso aqui nas igrejas e falam: não seja apegado com o dinheiro, deixe seu dinheiro para nós. Né? Lembrando que eu tenho pastores aqui no meu canal, pastores, homens, porque eu já adicionei alguns e eu vi alguns vídeos deles, sabe o que eu fiz? Eu excluo, eu não ofendo e nem tenho direito de fazer isso. Só Deus pode julgar. Mas eu tiro, eu saio do canal dele, não comento mais, não falo nada. Sabe por quê? Porque não são pastores. Distorcem, falam de dinheiro. Eu estou fora desse negócio. Inclusive eu falo, eu congrego na Assembleia
Eu ouço a palavra, peneiro aquilo que eles falam, o que serve para mim eu trago. O que não serve eu deixo para eles lá na igreja. Eu não trago tudo para minha casa e nem para minha vida, não. É assim que a gente deve fazer. Se você não usar a peneira da sabedoria, que você só vai conseguir essa peneira estudando a palavra, você vai engolir tudo enquanto é imundícia que é jogar no seu ouvido. Tá? Choros falsos, teatros, gritaiada, pular e inventar e fazer que o Espírito Santo é isso e é aquilo, sendo que o Espírito Santo é clareza, o Espírito Santo é conscientização do pecado, o Espírito Santo é que nos leva a Cristo, o Espírito Santo é que nos orienta, é que nos faz saber as coisas de Deus. O Espírito Santo não é baderna, não. Vou repetir, o Espírito Santo não é baderna. Se está tendo baderna onde você está, tome cuidado, não participa não. E fala que é o Espírito Santo. Não é bem assim não, viu? O Espírito Santo não é bagunça. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é parte de Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus, Jesus Cristo é Deus. Então, a gente tem que ter consciência de que a bagunça, eles falam reteté, né? Aquela confusão toda, rodar, jogar a cadeira para cima e ter que segurar para cair, e só cai depois que alguém segura também. A pessoa tá com essas coisinhas, mas ele não é bobo de cair, bater cabeça na cadeira, você não vê isso. A pessoa só cai depois que alguém segura, aí quando você vê que alguém está segurando, ele cai. Então isso aí é teatro, a pessoa acostumou com essas coisas, ele quer mostrar uma santidade que não tem. Sente no seu banco, ouça a palavra, participe. Ore ao Senhor, se alegre, dê glórias, louve ao Senhor com alegria quando tiver oportunidade, cante aquele louvor com o coração sem se preocupar se o irmão vai gostar ou não vai, tá? Tem muitos louvores também que cantam nas igrejas, as pessoas estão preocupadas se as pessoas vão gostar, se eu vou dar show. Quem te disse que Jesus aceita essas coisas? Quem te disse que esse louvor chega lá no céu? Ele não passa do teto da igreja. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Vamos continuar aqui. Esse homem achou que aquilo que ele tinha dentro da casa de Deus, o que é a casa de Deus? A presença de Deus. A casa de Deus não é igreja feita pela mão de um homem, pois nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Quem dirá uma construção? Eu posso fazer uma igreja aqui na minha casa e vou falar, aqui é a casa do Senhor. O Senhor mora aqui, é aqui que está. Não. Não é verdade. Ele vai estar onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Não está falando que lá eu vou morar, lá que é minha casa, é lá que eu fico. Não existe isso, tá? Porque tem igrejas que são divergentes, elas não combinam com as doutrinas. E o que eles fazem? Deus está aqui, aquela igreja lá não é de Deus. O de lá fala a mesma coisa da de cá, lá não é de Deus. Você acha que Deus participa desses tumultos, dessas rixazinhas ridículas? Em vez de preocupar com a salvação e com a glória de Deus, as pessoas estão se preocupando em falar das doutrinas próprias, falar de quem arrecada mais, quem consegue arrastar mais multidões. E saibam vocês que a maioria hoje que arrastam mais multidões são as que têm mais trevas. Reparem para você ver, assistam na TV esses grandes templos, ouçam esses homens falando, preste atenção no que eles falam, se aquilo é de Deus. Tem que ter sabedoria, e essa sabedoria não vem de você, ela vem de Deus pela graça. Quando você ora e busca, Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria, tem misericórdia de mim. Pois é, esse filho achou que ele saindo, ele ia ser mais feliz do que ali, tendo comunhão com o Pai, tendo comunhão com Deus. A pessoa às vezes sai para o mundo e fala, poxa, enquanto eu estiver em comunhão com Deus, eu não posso fazer aquilo que eu gosto. Eu não posso prostituir, eu não posso usar drogas, eu não posso usar álcool, eu não posso virar à noite na farra, num forró da vida, eu não posso ir para um cabaré, nem sei se existe cabaré mais, eles falam de cabaré aí das antigas, né? Esse lugar que o pessoal dança e faz as bagunças. Então o que acontece? Eu não posso, então eu vou sair, eu vou pegar minha herança e vou embora. Só que tem um negócio, a herança não acaba de uma vez não. Se você pegou a herança, ela vai se desgastando, vai acabando.
Sabe por quê? Quando você sai da presença de Deus, repito, não é de dentro de igreja. Quando você sai da presença de Deus, você se afasta. É disso que a parábola do filho pródigo fala, de sair da presença de Deus, não é de sair de tempo feito pela mão do homem, que não caia nessa não. Então o que acontece? Aquilo vai acabando. Quanto mais você se distancia de Deus, mais a sua vida vai se degradando. Como o filho mais velho falou, esse seu filho, não era esse meu irmão, esse seu filho que saiu e gastou a sua fortuna dissolutamente, aquilo que ele tinha na sua presença, ele gastou dissolutamente, se envolvendo com prostitutas, se envolvendo com as coisas mais imundas, porque esse filho pródigo, ele foi para onde no final? Ele foi parar com porcos, e porcos era considerado imundo. Então, ele chegou lá no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, você não pode descer mais. Chegou no fundo, é fundo, acabou. Você não vai conseguir cavar para descer mais. Você chegou lá embaixo. Mas tem uma diferença. Tem pessoas que chegam lá embaixo e não lembra quando estava lá na presença de Deus. E ele continua lá e às vezes ele morre lá. Mas o filho pródigo, ele não fez isso. Olha o que ele fez. Aqui, ó. E caindo em si, estava lá no fundo, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço por falta de alimento. Eu vou me levantar e vou me encontrar com meu pai, e eu vou dizer assim para ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno, não mereço mais ser chamado de seu filho. Faz-me apenas como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o pai foi até ele e o abraçou e o beijou. Vamos parar aqui. Imagine vocês. Saiu da presença de Deus. Não é saiu de igreja, da presença de Deus. Saiu da presença de Deus, degradou, chegou na miséria, envolveu com imundícia, envolveu com drogas, envolveu com prostitutas, envolveu com roubo, envolveu com falta de emprego, acabou o emprego, perdeu a credibilidade, a confiança que tinham nele, a família abandonou, ou a família trata por tratar. Tanto faz ele estar fora de casa ou dentro de casa, é a mesma coisa, a família não interessa mais. E vai se desligando, a depressão vai tomando conta, as lágrimas vão descendo e ninguém se importa com suas lágrimas. Está lá no fundo do poço. Muitas vezes chega no fundo da ameaça de morte por causa das coisas erradas que faz. O que acontece? Ele tomou uma atitude que é possível quando se tem Deus. Porque se tem Deus, ele saiu da presença, mas quando você na hora se arrepende, porque Deus tem um compromisso grande e infalível com aquele que se arrepende. Aquele que vir a mim, de maneira alguma lançarei fora. E tem um salmo que diz: o coração contrito e arrependido, é esse que agrada a Deus, e não sacrifícios. Então, se isso agrada a Deus, quando a pessoa se arrepende, não precisa ser dissimulado, não, que ninguém engana a Deus. Tem pessoas dissimuladas, ele fala que se arrependeu, não se arrependeu não. Só que isso é tolice, ele só está enganando a ele mesmo e talvez alguma meia dúzia de pessoas. Mas quando você realmente se arrepende, sai aquela lágrima quente nos olhos. Já viu, tem hora que a lágrima sai mais quente, dependendo da nossa tristeza, ela sai mais quente. Então o que acontece quando aquela lágrima escorre? Deus está ali. Pode vir que eu estou te esperando, pois eu sei que você se conscientizou que sem mim nada podereis fazer. Sem mim não poderá produzir fruto. É como uma vara cortada e que é lançada fora, que seca e que é lançada ao fogo. Mas comigo não. Comigo você vai produzir frutos em mim, se você estiver enxertado em mim. Frutos 30 por 1,
60 por 1 e 100 por 1. É assim na presença de Deus. Então ele se conscientizou, volta, planejou um discurso que ele ia falar com o pai. Vou voltar e vou falar para meu pai sim. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me apenas como um daqueles empregados, pois ele morava lá. Ele sabia como que aqueles últimos, os últimos, tinham pão, tinham vestes, tinham casa, tinham sandália nos pés. Eu só quero isso. Eu só quero ter o que eles tinham, o que eles têm lá. O que acontece? Ele decorou. Só que quando ele foi encontrar com o pai o viu primeiro. O pai o viu primeiro, porque o nosso Deus nos vê primeiro. Ele nos amou primeiro. Então ele vai, se encontra com esse pai. E esse pai, antes que ele fale o discurso, o pai o abraça. Ele fala o discurso. E o pai fala, a resposta que o pai tem é essa: depressa, corram os empregados, aquele que ele queria ser semelhante a eles. Tragam sandálias, tragam vestes novas e nos alegremos. Mate o novilho cevado, aquele novilho que fica guardado para ocasiões. Porque hoje tem festa nessa casa, o meu filho voltou. Aí ele entra. Tem festa. A sua vida é renovada. Quando você volta para a presença de Deus, lembrando mais uma vez, não é o que pregam nas igrejas. Voltar para a presença de Deus é voltar para dentro da igreja. Não. É voltar a ter comunhão com Deus, sua relação íntima, pessoal com Deus. Não é uma relação que tem que ter uma pessoa, um padre, um pastor, qualquer pessoa entre você e Deus para poder fazer você estar bem com Deus de novo. Você não precisa disso. O véu foi rasgado de alto, lá do céu para baixo. O acesso a Deus é entre você e Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Vou repetir pela terceira vez. Através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo você tem acesso a Deus e a salvação. E mais uma vez que eu vou falar, você não precisa de homens para intermediar a sua salvação. O que eles pregam em igrejas. Eu frequento igrejas sim há muitos anos. Mas igual eu disse, eu não me deixo levar por homens. Eu sou levado pela palavra verdadeira. Eu sou levado pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, de pecador que eu sou. Eu sou pecador, eu não sou melhor que nenhum de vocês. Mas eu digo e clamo a vocês. Volte, se arrependa, você que está lá como filho pródigo. Está lá indo para os porcos. Volte, porque o Senhor te espera. Vai ter festa no céu quando você voltar. Você pode voltar, você é livre para voltar. Você não é mais escravo do pecado. Você não depende de homens para acontecer essa volta. Você tem que voltar em liberdade. E festa de saber que você pode voltar para Deus livre. Você não vai voltar preso, você vai voltar livre. E tudo aquilo que tem te aprisionado vai ser quebrado, vai ser esmagado, vai ser extinto pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo. Você pode. Quando alguém disser para você essa passagem do filho pródigo, falar, essa passagem quer dizer que se você não voltar aqui para a casa de Deus, você vai estar perdido, comendo lavagem com os porcos e vai estar perdido para sempre. Não é verdade. Você não precisa de templo para você estar em paz com Deus. Para você estar em intimidade com Deus. Sua intimidade com Deus, ela não vem de paredes, nem de bancos, nem de púlpitos, nem de microfones. Ela vem do seu coração, do seu caminhar, do seu proceder. Deus te espera. Muitas vezes, eu vou dizer para vocês, muitas vezes pessoas estão dentro da igreja, e são a maioria, tá? Elas estão dentro das igrejas há dezenas de anos, há décadas. Mas isso de maneira alguma faz delas pessoas salvas. Finalizar essa mensagem que eu trago hoje. Vocês fiquem atentos, porque nem todos que estão dentro de igrejas estão na presença de Deus.
a maioria, está dentro da igreja e fora da presença de Deus. Quem está na presença de Deus é o seu relacionamento com Deus, e não a sua veste bonita para aquele dia, e está sentado em bancos e gritando, dando glória a Deus, por palavras que às vezes é até heresia. A pessoa dá glória a Deus por qualquer coisa que o homem está lá na frente fala. Não é bem assim não. Tem que assimilar a palavra. Quando ele fala aquela coisa que está dentro da palavra e aquilo realmente mexeu com você, dê glórias a Deus. Agradeço aos irmãos, muito obrigado, amém e graças a Deus. Você gostando, deixe o seu joinha, mas eu prefiro que você ouça a palavra. Louvado seja Deus. E se você conseguiu, pela graça de Deus, chegar até aqui e ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, não pelo que eu disse, mas pelo Senhor Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela clareza das palavras ditas em nome de Jesus. A paz de Cristo a todos. Filho pródigo, filho perdido, pode voltar para casa. Você tem lugar nos braços de Deus. Arrependimento, atitude, voltar para casa. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado.